Quero te mostrar nesse vídeo uma descoberta recente que eu fiz de uma IA que praticamente substitui por completo o PowerPoint, tá? É, eu gosto muito de utilizar IAs que facilitam o nosso trabalho, que fazem com que o nosso trabalho diminua muito nosso tempo, e essa IA faz literalmente isso. Então, você não perde tempo em horas fazendo uma apresentação no PowerPoint, você não precisa se preocupar com cada detalhe de cada ícone que você utiliza, porque a IA faz tudo praticamente tudo automático e você consegue se preocupar somente com o que importa, que é a sua apresentação em si. Então, primeiramente, eu quero me apresentar, me chamo Matheus. Esse projeto aqui é um projeto de IA e marketing digital, onde eu vou te mostrar a melhor forma de você criar seu produto, a melhor forma de você utilizar a IA para facilitar as suas vendas dentro do marketing digital. Então já se inscreve aqui embaixo, tamo junto e bora pro vídeo. Então, o que basicamente faremos é pegar essa apresentação que eu tinha feito aqui, ó. Fiz um texto genérico, tá? Somente para a gente ter como exemplo. É um texto de como apresentar um tema da melhor forma, dicas práticas com a ajuda da IA. Então eu fiz esse texto genérico aqui com o ChatGPT mesmo. A gente vai pegar esse texto aqui e transformar esse texto nisso aqui, ó. Olha só como fica. Fica uma apresentação bem mais dinâmica, né? A gente fica bem mais fácil de você conseguir enxergar. Então, se por exemplo você precisasse apresentar um trabalho, apresentar algo de faculdade, digamos assim. Ficaria muito melhor você apresentar assim do que somente um texto assim, né? O texto até tá bem formatadinho, né? Tipo, ele tá bem feitinho, tá? Com título, tem subtítulo, ele tá bem feito, tá com negrito, tem as fontes estão boas, tem um espaçamento bom, mas não tem nem comparação com você apresentar algo assim. Inclusive, não só isso, você pode também baixar essa aplicação que você fez, por exemplo, aqui, né? Download PDF, você pode escolher o tamanho que você quer e aí baixar essa apresentação para você usar da melhor forma como você quiser. Então vamos começar tudo do zero para a gente conseguir fazer tudo isso aqui do zero e eu poder apresentar mais ou menos como funciona a ferramenta. Show? Bora lá. Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar a sua conta, tá? E aqui no Napkin, como está em fase beta ainda, você pode utilizar as opções, as ferramentas Pro de graça por enquanto. Então é uma ótima forma de você aproveitar essa ferramenta que por enquanto está totalmente de graça, enquanto ela não fica paga, e você fazer as suas apresentações da melhor maneira possível. Inclusive, eu fiz um vídeo usando esse Napkin aqui, de como criar um e-book. Eu usei o Napkin para apresentar esse tema. Eu vou deixar esse link aqui em algum lugar do vídeo. Peço que você veja lá caso você tenha interesse em como criar um produto, um entregável com marketing digital, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é que vai abrir ali a parte do napkin em si. Você vai criar aqui em new napkin, vai criar aqui em blank napkin, ele vai criar um do zero, né? Então, por exemplo, vou ficar aqui um do zero, deixa eu só pegar aqui o texto. Ó, vamos pegar o texto aqui, voltar lá, e aqui eu vou colar o texto, certo? Então, aqui tá do zero, sem nenhum tipo de edição, sem nada do tipo. E como você já viu onde o mouse parou, tem uma ferramenta azulzinha aqui do lado, tá vendo? Aqui tem uma ferramenta azulzinha do lado. E aqui, nessa ferramenta azulzinha, que acontece a mágica da ferramenta em si do Napkin. Então, se você clicar aqui, ela vai gerar uma apresentação, olha só. Tem uma animação aqui parecida com o do Perplex, tá vendo? E vai gerar o desenho dessa apresentação do texto que está aqui em cima. Então, o que a gente faz? Além de gerar o desenho do texto que está aqui em cima, ele gera também opções de você selecionar diferentes tipos de animação daquele texto específico. Então, se por exemplo eu quero, eu não gostei dessa pirâmide, queria algo diferente, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, e assim por diante. Ele gera vários tipos de apresentações diferentes daquele texto que está ali em cima. Então, se você não gostou daquela opção que ele gerou, você pode escolher outra opção. Ó, vamos escolher, por exemplo, escolher esse aqui, por exemplo. Ó. Escolher esse aqui, aí depois de você escolher a opção, você seleciona a cor que você quer daquela apresentação que você selecionou, tá? Então, por exemplo, eu gostei mais, acho que essa aqui tá mais bonita, por exemplo. Aí ficou assim. Então, o que que você faz, bem? Como aqui ele já tá resumindo o que tá nesse texto aqui, você vai e apaga o texto, né? Já não tem necessidade nenhuma de manter esse texto ali. Então, você substitui aquele texto, que antes era somente um texto sem nenhum tipo de visual, por algo bem mais palpável, algo bem mais fácil de você apresentar, fora que, para quem tá vendo, se por exemplo você tá apresentando isso
numa faculdade, digamos assim. Se você apresentar dessa forma, quem tá vendo você apresentar vai entender muito mais, porque fica mais resumido. A pessoa não precisa parar para ler o que tá na tela e depois parar para ver o que você tá apresentando. Então, dessa forma fica bem mais fácil, não só para apresentação de faculdade, como também para fazer vídeo, para fazer um vídeo no TikTok, por exemplo, para você fazer alguma apresentação digital, para você fazer um seminário, um webinário, para você fazer um lançamento de produto digital, por exemplo, também. Então, serve para qualquer coisa que você for apresentar, serve para isso. Qualquer função que o PowerPoint faz hoje em dia, isso aqui substitui praticamente tudo que o PowerPoint faria de uma forma muito mais trabalhosa, digamos assim, né? Digamos assim, não, é literalmente isso, porque é trabalhoso lidar com PowerPoint. Então, aqui embaixo seria a mesma coisa. Ah, mas eu não quero resumir tudo. O que que eu posso fazer? Você pode dividir por parágrafos, né? Então, pegou aqui, por exemplo, só um minutinho. Então, para eu selecionar por parágrafos, eu preciso selecionar o parágrafo que eu quero, para depois eu selecionar a apresentação que eu quero gerar. Então, seleciono aqui, por exemplo, ó, aí ele vai gerar somente dessa parte. Ah, ficou lá embaixo, o que que eu faço? Simples. Como está em fase beta ainda, ele tem algumas mudanças que ele faz, algumas coisas que você não gostou como ficou. Aí que o que você faz é simplesmente ajustar de forma manual, né? Ele não vai ficar perfeito, até porque tá em beta. E também é de graça, né? Então dá pra gente reclamar muito. Mas aqui, por exemplo, eu vou gerar esse aqui com esse aqui, só pra gente ir mais rápido aqui com isso, tá? Então, por exemplo, eu gero aqui, perdão a pausa aí, mas continuando aqui. Então, por exemplo, ele gera algumas coisas que você não gostou da forma como ficou. Então, o que que você precisa fazer? Precisa ajustar de forma manual, né? Então, você vai ajustando aqui, eu quero esse aqui embaixo. Isso aqui, obviamente, eu vou apagar daqui, para que essa parte que eu gerei aqui, que é dessa parte aqui, eu deixe lá em cima, né? Então, por exemplo, ó, então aqui ficou certinho, agora eu preciso só espaçar aqui embaixo um pouco. Então, ó, ele separou, ele gerou uma apresentação dessa parte aqui, e agora ficou essa parte separada aqui embaixo. O que que eu posso fazer? Posso gerar uma apresentação somente dessa parte aqui, separar as duas, né? Ele vai gerar, normalmente. Fica parecido porque o tema é parecido, né? Mas você pode diferenciar aqui com o desenho. Então, basicamente seria isso que eu queria falar nesse vídeo. Não precisa ser um vídeo muito longo, até porque é algo bem simples de você utilizar. E, cara, o que que isso abre portas para você, né? O que que isso faz? Primeira coisa, é muito simples de você utilizar isso. Ele te dá um leque de opções diferentes de desenho, de tipos de apresentação. E fora que você consegue fazer os slides em praticamente um segundo ali, somente com um clique, né? Então o que mais me assusta nisso, na verdade, é a velocidade com que isso tem se desenvolvido. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, lá em 2022, quando o ChatGPT começou em 2020, mais ou menos, né? Mas é em 2022 que isso foi se popularizar assim no mundo inteiro. E se a gente for pensar de lá, naquele ano, pensar que 2 anos depois a gente faria algo nesse sentido aqui, é muita coisa, muita diferença, né? Então, imagina o que pode ser feito e com isso aqui daqui a 2 anos, por exemplo. Então, se você pegar e utilizar esse tipo de ferramenta hoje, você vai sair na frente da maioria das pessoas que ainda não utilizam, por exemplo, que ainda estão presas no PowerPoint, que ainda estão presas no Word, que ainda estão presas em ferramentas essas que são ótimas, são muito boas, mas que ocupam um espaço, que ocupam um tempo que você talvez poderia usar ele de uma forma melhor, entendeu? Então, ao invés de você perder tempo ajustando os slides de cada ferramenta, fazendo um desenho de cada ferramenta, você poderia somente gerar isso com um clique e focar no que mais importa, que é a apresentação em si, e não um desenho de cada ferramenta e como aquela ferramenta vai, como aquela apresentação vai ficar bonitinha se você fazer isso, isso ou aquilo. Então, a questão é, se você fazer isso, você vai ter mais clareza no que você vai apresentar. Consequentemente, você vai apresentar aquilo com mais relevância, com mais importância e vai se conectar mais com a sua audiência, seja uma audiência virtual, digital, audiência presencial, caso seja faculdade, seminário ou algo nesse sentido, tá? Então, para a gente finalizar aqui o vídeo, você vai utilizar essas IAs como assistente, né?
como um assistente para você acelerar o seu trabalho. Então, como você viu ali, ela gera apresentações de uma maneira perfeita, praticamente. Vai gerar alguns probleminhas no meio do caminho que você vai ter que arrumar manualmente. E é basicamente isso que eu tinha para falar. Então, lembre-se sempre de manter a sua autenticidade. Se você não gostou de algum desenho, você pode voltar e fazer de novo. Você pode arrumar da forma como você quiser. E você pode baixar isso como PDF ou como A4, né? Para você imprimir caso você queira também. Então, show. Foque sempre naquilo que você vai falar. E eu, por exemplo, não sou tão bom em apresentar coisas. Tenho bastante dificuldade nisso, na verdade, mas a minha vontade de mostrar o que eu tenho para mostrar para vocês é maior do que a minha dificuldade. Então, sempre farei isso e com o tempo eu vou melhorar. Não tem como isso ser diferente. Show? Tamo junto, se inscreve no canal. Obrigado se você ficou aqui até o final do vídeo. Se inscreve no canal, curte o vídeo aí, tamo junto.